Estamos de volta com mais uma Reflexão Espírita, atendendo a alguns pedidos que eu analisasse a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, só que é um livro muito grande e eu vou apenas fazer uma análise do primeiro capítulo. E aí, depois, a partir daí, as pessoas que vão ler segundo as suas inclinações. O objetivo desse estudo é apenas a aplicação do conhecimento doutrinário nas produções mediúnicas. Produção mediúnica que pode estar dentro ou fora da doutrina espírita, dentro ou fora do movimento espírita. Não há problema, nós fazemos análise. Então, se você tiver algum conto, algum caso, algum trecho de livro que queira que a gente faça alguma análise doutrinária, pode mandar pra gente que a gente faz sim, tá bom? Então vamos lá. O Coração do Mundo. A narrativa começa assim, preste atenção. Os anjos e tronos lhes formavam uma corte maravilhosa. Dos céus à terra foi colocado outro símbolo da escada infinita de Jacó, formando flores e de estrelas cariciosas, por onde o Cordeiro de Deus transpôs imensas distâncias, clarificando os caminhos cheios de treva. Então vamos lá. Primeiro lugar, né? Tem várias, só aqui nesse parágrafo tem várias questões doutrinárias. A primeira, essa questão de anjo, trono, querubim, serafim. Essa é uma separação entre os anjos de tradição judaico-cristã, que do ponto de vista da doutrina espírita não faz sentido, porque a escala espírita trata os anjos como os espíritos puros, e os espíritos puros formam uma classe única, como está aqui na mensagem Os Espíritos Puros, do Espírito Jorge, na Revista Espírita de 1861. Ele diz: os espíritos puros são iguais, e não poderia ser de outro modo, uma vez que não são chegados a essa classe senão depois de atingirem o mais alto grau da perfeição. Há igualdade, mas não uniformidade, porque Deus não quis que nenhuma de suas obras fossem idênticas. Então, está lá no Livro dos Espíritos. Primeira classe única. Então não tem divisão. Essa ideia de anjo, trono, querubim, serafim, isso aí é uma outra coisa que não é espiritismo. Então, só aí já está fora. Outra questão que ele fala lá, né, da escada de Jacó, também é outra informação que é apenas um símbolo, né? Então a gente também não vou nem entrar nessa questão, porque isso é um símbolo até universal, as pessoas usam de escala de Jacó e tal. Mas aqui tem uma questão importante, ó. Transpôs as imensas distâncias. E não só transpôs as imensas distâncias, mas ele foi clarificando os caminhos cheios de treva. Isso é, da distância da terra, segundo o Espírito, da terra, do céu até a terra, esse caminho é cheio de treva. E conforme Jesus ia passando, ele ia iluminando esse caminho. Isso é uma forma de abordagem que não faz sentido nenhum do ponto de vista da doutrina espírita. Por quê? Primeiro, nós vamos ver mais na frente que os espíritos se transportam pelo pensamento, com a rapidez do pensamento. Então essa imensa distância para o espírito não existe, principalmente para os espíritos puros. Outra coisa interessante, essa questão das trevas, né? Quando você estiver lendo esse tipo de narrativa, tem que entender o seguinte: o narrador, ele é um espírito de terceira ordem.
e ele projeta todas as suas imperfeições, as suas visões, as suas ideias, as suas ilusões no que ele escreve. Então, para ele, que está envolto a treva, tudo é treva. Então, onde Jesus vai passar, tem treva. Só que esse é um problema que quem estudou o ensaio teórico das sensações dos espíritos sabe que os espíritos inferiores, eles vivem no reflexo da sua inferioridade, expiando suas próprias inferioridades. Mas para os espíritos purificados, isso não faz sentido nenhum. Vamos lá. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte. Toda parte. Harmonias de sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer. Olha só, hein? Olha o que Kardec está dizendo aí. Então, eles não entendem que aonde eles estão enxergando trevas, há todo tipo de beleza que eles não conseguem alcançar, dada a sua inferioridade. E que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Então, o espírito está projetando essa ideia, um ambiente de treva, porque ele enxerga a treva onde ele está. Se ele fosse um espírito iluminado, um espírito de alta hierarquia, ele enxergaria beleza onde ele estivesse, né? Outra coisa que também fala lá das imensas distâncias. Olha que o livro dos médiuns fala. Sabemos que a distância nada são para os espíritos. Então, se ele é um espírito materializado e acha, ou se ele gasta um tempo para percorrer o espaço, é porque ele ainda não consegue se transportar pelo pensamento. Esse é um problema dele e não de Jesus. Outra coisa interessante que está no Céu e Inferno. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e fazia sofrer. Uma vez liberto desse fardo, não lhe resta mais do que seu envoltório etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. Então, reforçando, né, do Céu e Inferno também, né? Então, essa narrativa, só esse primeiro parágrafo aí já mostra que está totalmente fora da doutrina espírita. E ele continua. E aí Jesus chega na Terra, né? E aí ele começa a procurar, né? Onde está o seu legado? Preste atenção. Embalde seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu evangelho. Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um de seus últimos enviados à face do orbe terrestre. Preste atenção, porque esse parágrafo ele rebaixa Jesus ao nível mais baixo possível, que é espírito de terceira ordem. Ora, Jesus não sabe onde estão os seus enviados? Peraí, Jesus não sabe onde estão os seus enviados? Como é que é isso? Como pode isso? Isso é uma questão interessante. Ou ele é o governador planetário? Né? Eu conheço todas as ovelhas que meu pai me confiou. Conhece ou não conhece? Outra coisa, se ele é o governador planetário, né, ele governa. Que governador é esse que não sabe o que está acontecendo com o planeta? Né? A gente vê, quer dizer, Jesus em vão, quer dizer, não é nem a questão de ele deu uma olhada assim, não, ele ficou lá perdido procurando, caramba, e agora? Mas por quê? Essas narrativas, o objetivo delas é trazer no leitor a culpa, o remorso, né? Porque a pessoa vai ler, nossa, olha o que está acontecendo com Jesus, ele está ali tão tristinho, procurando as pessoas, tão desamparado. Ai meu Deus, que maldade que eu fiz com Jesus. O objetivo é esse, porque essas leituras, esses escritos têm por base
as ideias da Contra-Reforma, que tem que causar esse impacto de medo, de remorso, de culpa no leitor, né? Então, na Revista Espírita de 1864, tem uma mensagem do João Evangelista, e ele fala o seguinte, que antes que nós fôssemos, Jesus trazia revelação em seu seio e indicou cada etapa que a humanidade percorreu até agora. Ora, se ele sabe cada etapa de cada coisa, ele sabe exatamente o que está acontecendo, né? Mas aqui não. Como ele está preocupado em botar a culpa em você, ele diminui Jesus e não entende, né, que Jesus, de onde quer que ele esteja, ele pode acompanhar o que acontece com todas as almas aqui na Terra, né? E aí a narrativa continua, e aí Jesus, presta atenção agora, como Jesus se torna um espírito de terceira ordem, e nem daqueles melhores não, olha lá. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do Evangelho. Isso é, Jesus, né, olha para as pessoas e não, poxa, caramba, e Jesus fica amargo. Por que ele fica amargo? Porque as pessoas não compreendem o Evangelho. Mas ele não é o grande médico das almas? Ele não conhece a natureza daqueles que estão ali? Como é que ele se surpreenderia? Mas na verdade o objetivo é te jogar a culpa. Mas vamos lá, vamos entender essa questão. Significado de amargura, substantivo feminino, tristeza ou angústia, aflição, amargura nos dias difíceis, qualidade de quem é intransigente, né? Criticou com amargura, né? Sabor amargo, amargor. Então, excesso de sofrimento, desamparo, né? Aquela cultura, né, de pobrezinho, nasceu em Belém, sofredorzinho. Só que isso não faz o menor sentido, porque você tem que rasgar a escala espírita. Vamos lá. Os bons espíritos não sentem tristeza. Os bons não sentem tristeza. Então, como Jesus vai sentir amargura? Isso não faz sentido. Isso é antidoutrinário, né? Mas, continuando a narrativa, retornou tristemente a voz compassiva do Cordeiro. Olha lá, voltou tristemente, mas os espíritos superiores não sentem tristeza. Como é que ele voltou tristemente? Quem escreveu não estudou a doutrina espírita, não conhece a doutrina espírita, então ele fala baseado no que ele acha. Preste atenção, o nível vai baixando. A amargura divina empolgava toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos. Isso é, Jesus estava tão amargo que estava atrapalhando a energia dos outros espíritos puros. Só que os espíritos puros gozam de inalterável felicidade. Se eles gozam de inalterável felicidade, não é um espírito que vai alterar a sua felicidade. E Jesus não pode sentir amargura, enquanto espírito. Ok? Então, essa narrativa ela tem um caráter antidoutrinário muito forte, porque ela busca te jogar culpa. Isso é, olha só, Jesus estava tão triste que até os outros espíritos puros estavam ali perdidos. Quer dizer, eles não dominam por completo a matéria? Como é que eles estão ali, sendo influenciados pela amargura do outro? Se Jesus é o grande médico das almas, como é que ele está amargo? Ele não dominou essas sensações? Não faz sentido nenhum, né? E aí, preste atenção, que o negócio vai ficando pior. Foi quando Eliú, para renovar a impressão do ambiente, dirigiu-se a Jesus com brandura e humilde. Isso é, não foi Jesus que restabeleceu o equilíbrio do ambiente, nem os outros espíritos puros, foi o Eliú, esse tal de Eliú aí.
que chegou lá, olha, caramba, agora eu vou ter que dar um jeito aqui. Aí começou a conversar com Jesus para levantar o astral de Jesus. Olha o nível da narrativa. Aí Jesus pergunta, aí eles falam, né, olha, aqui na Europa tá tudo perdido. E agora? E agora? Aí, olha, mas aí tem um lugar assim. Aí Jesus pergunta, onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga ao infinito o símbolo da redenção humana? Quer dizer, Jesus não sabe onde é a América. Então, esse é o governador planetário que não conhece o planeta, porque ele não sabe nem onde é a América. E agora, né? Quem poderá nos salvar? Então, aí o Espírito diz, não, é lá mais para o sul, vamos para lá para o cantinho. Né? E a caravana deixando um rastro de luz, olha a questão da luz e das trevas aí. Né? Olha a ideia barroca, né? A luz e a treva, a luz e a treva. E aí, interessante, né? O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas. Faz de Jesus quase que um sacerdote, né? O qual nós vemos hoje em dia que fica abençoando as coisas, né? Então Jesus foi lá e abençoou. Isso também não faz sentido, né? Isso diminui Jesus. E como ele abençoou? Com as mãos erguidas para o alto, como se evocasse as bênçãos de seu Pai para todos os elementos. Ora, peraí. Espírito não tem mão. Isso aqui é apenas uma licença poética, né? Toda a narrativa aí é uma licença poética. Mas essa questão de Jesus levantando as mãos para o alto, para abençoar, outra coisa. Está lá no céu e inferno, ao lado, no texto, o céu. Os espíritos puros contemplam a Deus em todo lugar. Não, o universo ele é isotrópico, isso é, não existe alto nem baixo. E Deus está em toda parte. Então essa ideia de que levantou para o alto, né, que as trevas estão embaixo e a luz está em cima, isso aí é referencial de espírito de terceira ordem, né? E aí ele fala, né, que para esta terra maravilhosa e bendita será transportada a árvore do Evangelho. Se as pessoas não sabem o que é Evangelho, a palavra Evangelho é do latim, né, que significa boa notícia, boa nova. Isso é, o ensino de Jesus, a doutrina moral de Jesus. Evangelho não dá em árvore. Evangelho é um ensino moral, é um conceito moral. São um conjunto de ensinamentos, né? Então, esse símbolo de árvore, etc. E outra coisa interessante, Jesus quando você tem uma visão eurocêntrica, né? Jesus, governador planetário, e conhece todas as almas que estão ali, na Europa. Peraí, mas na América não tinha alma encarnada? Tinha milhões de encarnados. Esses milhões de encarnados, Jesus não sabia que existia. Jesus não sabia que existia, porque eles estão, né? Se Jesus não sabia nem que tinha terra lá, então Jesus é o governador planetário que não sabe de nada. Olha lá, doutrina espírita. O som dos nossos instrumentos, o perfume de nossas flores, nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, eles experimentam as sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito são como os cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá vai a nossa ciência. Isso é, os espíritos puros são inacessíveis a qualquer sensação material. Então, essa ideia de Jesus amargo, isso não tem o menor sentido, não tem o menor fundamento. Dizem que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos. Referimos aos espíritos muito elevados,
cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Então, a doutrina espírita, ela está no outro lado dessa curva aí, do outro lado, né? Olha lá, céu e inferno. A suprema felicidade, isso é, a felicidade dos espíritos puros, consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana pode informar e que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. No conhecimento e na penetração de todas as coisas. Espera aí, mas ele não conhece. Jesus não sabia nem que tinha América. E aqueles milhões de almas lá estavam perdidas. Olha lá, na ausência de toda dificuldade física e moral, numa satisfação íntima, uma serenidade ou amargura? Né? Olha aí, a doutrina espírita, serenidade, a fantasia, a amargura. Nada altera, numa serenidade que nada altera, nada, nenhuma coisa altera. É impossível um espírito puro sentir amargura. No amor puro que une todos os seres, em consequência da ausência de toda contrariedade pelo contato dos maus. Olha lá, ausência de toda contrariedade pelo contato dos maus. Os espíritos puros podem estar em qualquer lugar, ao lado dos espíritos mais trevosos do universo, e a felicidade dele não se altera, porque ele contempla Deus em todos os lugares, contemplam todas as maravilhas da criação em todos os lugares, e é inacessível a qualquer sensação material, ponto que nenhum espírito pode tirar a paz de Jesus. Acima de tudo, na visão de Deus, olha aí, e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos, né? Outra coisa, olha lá, a faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. Então não tem esse negócio de treva, ok? Treva é uma linguagem fantasiosa, figurada. É, contudo, mais extensa, mais penetrantes, mais purificadas. Olha lá. Olha a viúva Fulon, que encarnou como espírito de terceira ordem e desencarnou como espírito de segunda ordem, benévolo, o primeiro, o mais baixo lá dos bons. Kardec pergunta, né, se agora que ela foi promovida ao mundo feliz, se ela poderia ficar longe dos seus familiares. Olha lá que ela diz: não, meu amigo, o amor aproxima as almas, ficai certo de que, na terra, podeis estar mais próximos do que atingiram a perfeição, do que daqueles que por sua inferioridade e egoísmo gravitam ao redor da esfera terrestre. Olha lá, os espíritos puros estão por aí. Esses que estão perto da perfeição, eles conseguem ver tudo o que acontece aqui. Ah lá, vou pular só para a última frase. A distância só existe para corpos materiais, nunca para os espíritos. Então, essa narrativa, ela é 100% ficção. Não há nenhum ponto de contato com a doutrina espírita. Ao contrário, a doutrina espírita desmente categoricamente toda essa narrativa a respeito dessa passagem, porque ela não tem nenhum fundamento doutrinário. Ao contrário, tem só fundamentos antidoutrinários. Então, quando a gente pega uma obra e faz uma análise à luz da doutrina espírita, a gente vê o quanto de equívoco que ela tem. É a chamada pedra de toque, onde você toca para saber o valor, né? Então, Jesus aqui foi rebaixado, foi humilhado, não foi glorificado, porque o objetivo dessa narrativa é te jogar culpa, te jogar remorso, mas só que os fins não justificam os meios, né? Você tem esse objetivo, é um de objetivo que você pode ter,
não é um objetivo nobre, nem dos bons espíritos. Mas aí, mesmo assim, usar conceitos doutrinários equivocados, aí é um crime duplo, né? Então, que a gente possa refletir mais e, quem sabe, mandando mais coisas para a gente analisar, a gente pode analisar aí. Então, muito obrigado.